Quem teve o diagnóstico confirmado para a Covid-19 e passou pelos 14 dias de isolamento, pode até se sentir mais seguro, mas a atenção precisa ser contínua. Nós vamos voltar a falar ao vivo agora com o Neto Mota, que traz detalhes sobre essas informações que nós passamos agora para vocês. Tem pessoas que falam assim, bom, eu já tive aqui a Covid-19, Neto Mota, então eu não preciso mais me preocupar. Então eu não vou usar máscara, eu posso me aglomerar, porque eu já tenho, meu corpo já tem blindagem aqui, já tem anticorpos. Não é bem assim, não é isso, Neto? Não pode relaxar de jeito nenhum, Wilson Júnior. Isso porque o primeiro caso de reinfecção no Brasil já foi confirmado e aconteceu na semana passada. Até agora são pelo menos 58 casos suspeitos em todo o país. A gente veio então conversar com a médica infectologista, a doutora Sara Dominique, que está aqui do meu lado, para saber, doutora, boa tarde, o que é que já se sabe sobre a reinfecção, como é que é possível, que até agora a OMS pelo menos tem dito sobre isso. Boa tarde. O que nós sabemos é que sim, a reinfecção é possível, ela já está confirmada em alguns casos. Aqui em Alagoas a gente tem suspeitas, mas os dados da Organização Mundial de Saúde quanto a critérios diagnósticos para um caso de reinfecção exige a realização do estudo do material genético do vírus, não a PCR. A PCR apenas detecta o material, mas o sequenciamento desse RNA do vírus. E para isso, a amostra da primeira infecção pela Covid precisa estar armazenada. Então, provavelmente, alguns casos no Brasil, não somente em Alagoas, não deverão se confirmar caso a amostra tenha sido já descartada, que é o que acontece na maioria das vezes. As amostras, muitas vezes, só são armazenadas com fins de pesquisas científicas. Em virtude da grande demanda, a maior parte dos laboratórios desprezam a amostra após o uso. A reinfecção significa a mutação do vírus? Não necessariamente uma mutação, mas a possibilidade do ser humano, pelo menos após 90 dias do primeiro episódio pela Covid, se reinfectar novamente pelo vírus. Essa análise do sequenciamento do material genético é necessário para que se prove que a primeira infecção se deu por um vírus da Covid-19 e a segunda infecção tenha sido por um vírus que já guarde uma quantidade de mutações que o diferencie do primeiro que ocasionou a doença. Por isso que o sequenciamento é tão importante. Existe alguma evidência que mostra que quem pegou na primeira onda, entre aspas, de maneira leve, tende a pegar de maneira mais grave agora nessa reinfecção, nessa possível reinfecção? Pelo contrário, todas as publicações, todos os casos estudados como suspeitos e os casos já publicados confirmados de reinfecção, quase que a totalidade se dá de maneira mais branda que a primeira infecção. Até porque, como é o mesmo vírus, ele só guarda o acúmulo de pequenas alterações genéticas, não necessariamente várias mutações, acredita-se que o seu sistema imunológico, diante de uma segunda exposição, deve, de certa forma, combater de maneira mais eficaz a doença. Doutor, até que a vacinação chegue, a recomendação é que esse paciente que suspeita de reinfecção, ele tem que fazer a mesma coisa que ele fez a primeira vez em relação ao isolamento, ou tem algum procedimento que é diferente porque a suspeita de reinfecção? Por enquanto, o que se está preconizado é manter a pessoa em isolamento até 10 dias, se for um caso leve, e se a pessoa não tiver nenhum tipo de imunossupressão, e se for um caso moderado a grave, que foram raros os casos de reinfecção que levaram a óbito, o paciente deve ficar isolado mais tempo, aproximadamente 20 dias. Já tem algum dado oficial de suspeita de reinfecção aqui no nosso estado? Sim, alguns casos suspeitos, mas até agora sem comprovação, devido à impossibilidade de fazer o sequenciamento genético do vírus do primeiro adoecimento pela Covid dos pacientes suspeitos. A CESAL já divulgou o número de casos suspeitos? Não, nós ainda não temos a noção de quantos casos há suspeitos. Em relação ao que vem tanto sendo falado nas últimas semanas em relação ao possível aumento de internações do público jovem, o que a senhora tem visto nesse aspecto aqui no Hospital da Mulher? Não diferente dos meses de abril, maio e junho, até final de julho, as internações elas são tanto acometendo pacientes jovens, mas muitos portadores de obesidade mórbida e até de hipertensão,
quanto de pacientes idosos. A gente sabe que o maior acometimento se dá na população jovem, da forma leve. E a forma grave acontece mais na faixa etária mais idosa, na verdade a partir dos 50 anos, que ainda não é idoso. E os óbitos, eles realmente acontecem mais na faixa etária acima dos 60. Porém, a gente não tem percebido um número de internações maior em jovens. A gente percebe, do ponto de vista epidemiológico, aqui no Hospital da Mulher, que é muito semelhante aos meses anteriores em relação à faixa etária. Doutora, muito obrigado pelas informações aqui ao vivo no Fique Alerta. Pois é, Wilson Júnior, informações atualizadas que nos deixam aí em alerta e claro que não pode haver o relaxamento dos pacientes que pegaram logo no comecinho da pandemia, né? Eu volto com você.